Agora que você já sabe o que é TDD, hoje vamos falar um pouco mais sobre testes em Ruby. Então vamos falar sobre testes de controller e vamos falar bastante sobre o HTTP. Vamos testar alguns verbos como get, post, put, delete e vou mostrar para vocês que na sua solução você com um robô pode testar vários tipos de componentes, né? Os modelos, que é o que a gente já viu, testar algumas libs, né, que seriam suas helpers, ou seria alguma task que você está criando, testar ali os seus controllers e testar as suas views. Tudo isso você tem como fazer com o TDD. Tem algumas outras práticas que você tem como fazer abrindo o browser também, que é uma outra técnica chamada BDD, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas a gente sabe que o Test Driven Development é o que vai guiar o nosso desenvolvimento para fazer com que a nossa solução fique mais robusta, com uma maior qualidade. Então fique aí e vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Na aula passada, então, eu mostrei para vocês dois tipos de framework de teste. O framework teste mesmo que vem com o Rails, né, o teste Rails, e mostrei para vocês também o RSpec, ok? Vamos continuar a partir de agora com o RSpec, porque é o framework que eu falei para vocês que eu tenho mais facilidade, é um que é utilizado bastante no mercado, então vamos continuar hoje com o RSpec. Se vocês mostrarem aqui nos comentários que vocês querem saber mais sobre o teste Spec Rails também, né? Eu faço outros vídeos também falando sobre essa outra tecnologia. Bom, na aula passada a gente criou uma solução, né? E começou a fazer alguns testes de modelo. Então a gente criou lá uma classe e verificou no teste se os atributos daquela classe estavam funcionando, né? ATTR. E se as outras informações, se a instância da classe estava funcionando e tudo mais, nessa instância de modelo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho de teste sobre os nossos controllers. Então a gente vai pegar esse sistema que a gente criou, vai criar ali alguns dados para a gente criar algumas telas, né? Então vai fazer um scaffold para ter ali um CRUD para você cadastrar, alterar, excluir. E aí a gente vai começar a fazer alguns testes em cima desse nosso controller. Então vamos criar ali testes para ele testar com delete, com put. Então você vai revisar um pouquinho para que servem esses verbos aqui do HTTP e já vamos deixar a documentação bonitinha lá no nosso teste. É interessante você pegar uma solução que está testada, porque o próprio teste é a documentação dos seus componentes. Muitas vezes você tem uma solução que tem várias caixinhas aqui, né? Várias funções que você vai criando, ou às vezes, essas funções que você criou, às vezes você até separa nas gems, né? Que eu já expliquei para você o que são as gems, e aí você vai acoplando em seu sistema todos esses componentes. Mas muitas vezes um outro desenvolvedor que vai pegar o seu sistema para dar continuidade, ele não vai saber o que faz aquela função, como que você utiliza, quais os parâmetros que você passa, o que tem de retorno. E aí muitas vezes você fica enchendo o seu código de comentários lá e tal. Minha gente, comentário é muito bom para quem está iniciando, tudo mais, para uma pessoa que já é mais experiente, às vezes lê aquele comentário e fica um pouco sem contexto. Então o teste é uma excelente documentação, porque é exemplo prático de como que você utiliza cada uma dessas funções que faz com que essa solução sua rode. Então a pessoa olha o teste e fala, eu já sei como é que eu tenho que passar esses parâmetros, eu já sei qual é o retorno, simplesmente olhando o teste. Então o teste serve muito para documentação, ok? Então hoje vamos criar alguns testes de controller, né? Para que você possa então pegar e fazer isso na prática, aí desligar um pouquinho o vídeo, então dar um pause no vídeo e ir replicando tudo que eu estou fazendo, porque é assim que você vai aprender. Não adianta você só pegar esse vídeo aqui, ficar assistindo e achar que você vai aprender, porque isso não vai acontecer. Você precisa ver o vídeo, pausar e aí fazendo a mesma coisa e interagindo com o vídeo, porque assim você vai aprender, tá? Você precisa executar tudo que eu estou falando aqui para você. E aí, minha gente, esse é o nosso plano. Então vamos fazer uns testes de controller, vamos começar a fazer os nossos controllers para a gente conseguir cumprir com a nossa documentação, cumprir com o plano do nosso Test Driven Development, e assim vocês vão ganhar mais uma experiência. Depois eu vou falar para vocês um pouco mais de testes sobre lib, testes sobre view, para depois ir para um outro assunto que é o BDD. Então estamos fazendo aqui, né, alguns robôs para substituir o teste manual, deixando a qualidade do seu software
melhor, ok? Então é isso, agora a gente vai lá para o computador fazer tudo isso na prática. Vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador, vamos então para essa aula de número 42, falando sobre TDD, a segunda continuação, falando agora sobre controller. Se você tem alguma dúvida, quer pegar uma aula particular, você me chama. Você pode fazer o seu pagamento aqui pelo PayPal, pelo PagSeguro, para que eu possa orientar você e você ir para o próximo nível, ok? Minha gente, essa linguagem de Ruby aqui eu utilizo bastante para os meus projetos. Se você também está aprendendo, se você já tem uma certa qualificação, se você já chegou nesse nível, me contate, vamos conversar, porque eu estou sempre precisando de pessoas para escalar os projetos que eu tenho aqui e com certeza a gente pode fazer negócios, tá ok? Bom, voltando aqui novamente para os nossos testes, né? Então eu tenho aqui o sistema que eu já preparei para vocês e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esse sistema aqui, deixa eu rodar ele na minha máquina para a gente ver aqui o que a gente tem nele, né? Então a gente deve ter aqui ó, um sistema básico que fica mostrando os dados de uma gem e beleza, né? O sistema gem que a gente estava fazendo o teste. E a gente também criou um modelo aqui, né? Mas a gente não tem nenhuma interação com o banco de dados e nem nada. Vamos fazer o seguinte aqui. Neste momento a gente vai criar um modelo lá no banco de dados, né? E a gente vai fazer esses testes. Primeiro a gente vai fazer um teste que a gente precisa fazer de modelo. E depois a gente vai fazer os testes de controller. Então, a gente precisa de um modelo chamado, vamos colocar carro. Vamos trabalhar com um modelo chamado carro, né? E aí, ou melhor, vamos colocar cachorro. Pronto, vamos colocar cachorro. E aí a gente vai começar a cadastrar alguns cachorros aqui nesse modelo. O que a gente tem aqui hoje? Um teste de modelo que não tem nada sobre cachorro. Então vamos criar esse teste. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso simplesmente rodar, se você fizer aqui, ó, Rails generate --helper, vocês vão ver que ele vai trazer aqui um monte de informação sobre como que a gente pode utilizar o generate. Então ele tem generate aqui para asset, para channel, controller, helpers, várias coisas aqui que você pode utilizar. E aí, aqui ó, a gente tem os dados do AirSpec e tem aqui do Test Unit, né? Então do AirSpec aqui, ó, eu vou criar o modelo. Então vou fazer um generate de AirSpec model, tá? Então vou fazer assim, ó, Rails generate AirSpec model e vou colocar aqui, ó, cachorro, que é o modelo que eu vou criar diretamente lá no banco de dados. Eu vou utilizar o Active Record para a gente ganhar tempo, né? Então a gente tem esse model do cachorro. E agora a gente vai lá implementar. Então tem esse cachorro model aqui, a gente vai colocar aqui que é uma classe cachorro e a gente vai verificar se esse teste aqui existe. Então vamos colocar aqui ó, um teste para testar as mesmas coisas que a gente já fez aqui para esse outro. Então vamos testar a instância dele. Então o cachorro ele tem que ter uma nova instância, tem que ser presente, ok? E também a gente vai testar as propriedades do cachorro. Criou uma nova propriedade do cachorro. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então vamos lá. Cachorro. Então a gente cria uma nova propriedade e a gente tem que ter o nome do cachorro e tem que ter a raça do cachorro, né? Beleza, só essas duas propriedades aqui bonitinho. Então a gente já tem um teste de modelo básico para a gente testar para ver se esse nosso cachorro ele existe. A gente pode testar também para ver se ele está salvando no banco de dados. Então, testa método save, né? Aí a gente chega aqui e faz assim, ó. O cachorro, quando a gente faz um new dele, a gente tem que conseguir preencher as propriedades. Então, por exemplo, cachorro.nome é igual a boomer, cachorro.raça é igual a beagle. Então aqui eu já tenho um cachorro e aí a gente faz também aqui ó, o expect de cachorro.save, ele should be truthfully, né? Ou seja, tem que ser verdadeiro. Então beleza, a gente pode fazer um teste aqui para salvar um cachorro. Outra coisa que a gente pode fazer é um teste para verificar se ele já está alterando, né? Então vamos fazer assim, ó. A gente cria esse cachorro aqui, então estou criando, ok? Criei o cachorro e aí eu vou fazer um método para buscar esse cachorro, né? Então vou ver aqui, ó, cachorro C2 é igual, por exemplo,
cachorro, ponto, cachorro, ponto, find, e aí eu vou buscar pelo ID desse outro cachorro aqui, ok? Que já está na base de dados, e aí eu vou fazer a alteração nesse cachorro aqui. Então eu vou pegar esse próprio C2 e vou fazer C2.nome é igual a boomer, ok? E vou colocar isso aqui, boomer, mas vou colocar a data de hoje, date time.now.toString. Então eu coloquei o nome do cachorro com a data de hoje. Vou até fazer assim, ó, criar uma variável aqui, ó, novo nome. E aí vou colocar esse dado aqui dentro. E esse novo nome eu vou jogar aqui dentro dessa variável e o C2, que é o cachorro 2 aqui, ponto save, ele tem que ser verdadeiro. Então eu coloco aqui o C2 como verdadeiro. E aí também ele tem que me achar lá na base de dados esse usuário aqui, né? Esse cachorro na realidade. Então isso aqui, ponto .where, se eu buscar pelo nome igual a esse nome aqui que eu fiz, que é o novo nome, ponto count precisa ser maior do que 0. Então isso aqui também tem que ser verdadeiro. Então olha aqui, eu fiz alguns testes aqui, né? Criei um cachorro, já salvei ele, e aí eu peguei esse que foi salvo, alterei o nome dele colocando a data de hoje, busquei esse cachorro que eu já tinha salvo pelo ID, criei uma nova instância aqui buscando, e aí ó, já estou testando o find aqui também, e aí no nome aqui eu já estou retornando o nome que ele, tô alterando com o novo nome, salvei, tem que ser verdadeiro. E aí eu venho aqui, busco ele lá na base de dados, vejo se a quantidade for maior do que 0. Ou seja, com o novo nome eu alterei, esse dado tem que ser verdadeiro. Então, testa para alterar. E aí a gente pode fazer mais um teste aqui, que a gente pode testar para apagar. Então, testa, método, destrói para apagar. Então, mais um método aí que a gente vai fazer para testar. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse cachorro, vou colocar esse nome aqui, ó. Esse é o nome que eu vou querer deletar. Então, vou vir aqui, vou criar esse nome aqui, ó, traço deletar. Legal. E aí, esse nome aqui que é o cachorro que eu vou criar. Ok, salvei ele, beleza. Aí, se eu buscar por esse nome, ele tem que existir, ok? Porque eu não deletei ele, busquei por esse nome, ele tem que existir. Aí, agora eu vou apagar esse aqui. Então, vou usar esse aqui, ponto .destroy. Ok. Depois de apagado, eu tenho como fazer o teste verificando se ele existe lá na base de dados depois de apagado. Então, esse é o próximo teste aqui. Então, esse dado, .nome, .count, tem que ser igual a 0, né? Então, aqui, ó, eu criei um, verifiquei se ele existe, apaguei, verifiquei se ele foi apagado. Então, mais um outro teste. Eu fiz alguns testes aqui para testar essa minha classe de cachorro que ainda não existe, né? E aí agora eu vou tentar rodar o meu teste. Então, spec, ou melhor, rake spec. Ele vai tentar rodar o meu teste e vai falhar porque ele não existe essa propriedade cachorro, né? Não criei essa propriedade. Não existe, ó. Eu não consigo instanciar o cachorro. Aí agora a gente vai fazer o Rails Generate. Então, Rails Generate Model. E aí vamos criar essa classe cachorro. Cachorro, ok? Vamos lá. Cachorro. E a gente vai colocar nome, 2 pontos, string. E vamos colocar raça, 2 pontos, string. Então a gente tem aqui um cachorro com duas propriedades, nome e raça. Salvei ele, ele vai dar aqui um conflito nesse aqui, é porque ele está tentando criar o spec helper aqui, eu não posso deixar, então nesse caso aqui, ó, esse spec helper eu não vou deixar ele criar, eu coloco não, e aí ele pode fazer o skip desse daqui porque já é o que eu preciso. Depois que eu fiz isso, agora eu estou utilizando o Active Record, lembra lá que eu mostrei para vocês como é que é Active Record, vou dar um rake db
dois pontos, migrate. Ele vai migrar esse dado, vai criar a tabela lá no meu banco de dados e também no meu banco de dados de teste, né? Então ele já criou esses dados aqui para mim. Se vocês olharem aqui, eu tenho dois environment, né? Então, ó, vou olhar aqui no Database Configuration, toda vez que você cria uma aplicação Rails, ele cria já com environment de teste. Então ele já está aqui com environment de teste também, né? Beleza, então agora eu vou rodar esse teste para a gente ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos rodar ele. Lá na base de dados de teste, ele já tem que criar esses dados, apagar e aí funcionar o teste. Olha só, funcionou, agora eu tenho tudo bonitinho rolando aqui. Bom, muito bom. Agora, minha gente, a gente precisa fazer um controller para que a gente possa interagir com essa classe aqui. Se a gente dá um Rails S, a gente vai ver aqui que a gente não tem nenhuma informação, nenhum lugar onde a gente pode criar esses dados, né? A gente pode visualizar, consultar essa tela, né, de cachorros, barra cachorros, ó. Cachorros. A gente não tem nada sobre cachorros, ele dá 404. Então a gente precisaria ter ali também essa rota de cachorros. Então agora a gente vai criar o teste para o controller, o teste para o HTTP. Então você vai fazer o generate para o controller de cachorros. Então estou criando aqui, ó. Deixa eu criar, ó, aqui, ó, Rails Generate Spec Controllers para cachorros. Então vou criar o controller para cachorros e vou rodar. Então ele vai criar aqui, ó, um teste de spec de controller agora. Então se a gente for agora nos nossos testes, eu tenho um teste spec aqui de controller. Então agora ele vai validar para ver se existe esse controller aqui, né? E aí aqui, minha gente, eu preparei aqui, ó, lá nas documentações do AirSpec, ele tem alguns testes aqui de como que você faz teste de controller. Então aqui está fazendo um describe do método index. E eu estou dando um get do index e ele precisa executar esses dados aqui. Então eu vou copiar exatamente esse dado aqui e vou customizar colocando para o nosso teste aqui, que é o teste que a gente está fazendo do controller dessa vez. Então vou remover os espaços e vou colocar entre dois espaços aqui como tab, e aí eu tenho aí bonitinho um teste de controller. O que eu quero aqui? Ó? Ele precisa ter a variável de instância, na verdade a variável de classe, arroba, aí a gente põe aqui cachorros. Por quê? Porque isso daqui vai alimentar a nossa view, né? A gente já viu isso daqui nas aulas anteriores. Aí aqui a gente vem, ó, faz um cachorro, né? Cachorro. A gente pode até fazer assim, ó, criar um cachorro, né? Então pode fazer assim, ó, cachorro ponto create e a gente põe aqui o nome dele, ó, nome, dois pontos, entre aspas, boomer e raça. Opa, raça, dois pontos, Beagle. Legal, então a gente está criando esse cachorro aqui, ok? E aí quando eu utilizar o get da minha barra index, né? Ou seja, da minha ação index, eu posso colocar a ação ou eu posso colocar a rota. Melhor até a gente colocar a rota que fica mais claro, né? Quando eu colocar barra cachorros, essa é a minha rota, ele tem então que me retornar esse dado do cachorro e também tem que trazer falando que existe essa variável chamada cachorros. Ela tem que assinar uma variável chamada cachorros para que a gente possa utilizar. E esse cachorro, ele tem que vir um array de dados para mim com esse cachorro que eu acabei de criar. Então eu vou colocar assim, ó, cachorro, peraí, cachorros é igual, aí eu vou colocar nessa variável a criação desse novo cachorro. E aí eu tenho que validar que esse dado aqui, ou melhor, cachorro, pronto. E aí esse cachorro que eu criei, ele tem que vir dentro desse dado que está aqui. E aí eu coloco ele dentro desse array. Ele tem que vir igual um array com esse cachorro que eu acabei de criar aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer a exclusão de todos os cachorros, que aí ele entra aqui, já faz a exclusão de todo mundo. Então cachorro.destroy underline all. Pronto, aí eu limpo a base de dados
e aí eu começo a fazer o meu teste baseado em algo limpo. E aí aqui o tipo de template que ele vai utilizar, outro tipo de validação que eu posso fazer, ó. Esta rota precisa renderizar o template, aí eu coloco aqui, que é o template index. E aí eu venho, coloco aqui o meu barra, que vai fazer o response do header template index. Então é um teste aqui que a gente pode fazer. Beleza, agora eu vou rodar aqui o meu código, ó, rodando, opa, fiz errado aqui, rodar o meu spec, aí ele vai dar erro no controller, falando que ele também não acha a variável do controller cachorros, né? E a gente vai gerar, ao invés de scaffold, agora a gente vai gerar e fazer passo a passo. Então, Rails, generate controller, e aí vamos colocar aqui, ó, cachorros, ok? Esse controller é o controller que a gente está gerando para trabalhar com essa rota de cachorros. Beleza. Então ele vai tentar criar aqui o spec também, eu não quero, então novo, porque eu já fiz o spec do jeito que eu precisava. Tá legal. E aí agora se eu rodar aqui, ó, peraí, se eu rodar o meu teste, vocês vão ver que ele vai dar falha agora em outro ponto. Ó. Ele existe lá, o meu método, a minha classe controllers, mas ele não existe nenhuma rota, tá vendo? Chamada barra que manda para cachorros. Ele não tem nenhuma rota dessa. Ele não tem nenhuma rota assim. Ele também não tem os dados da ação desse jeito. O URL generator não gerou barra cachorros, né? Ou seja, ele não consegue enxergar isso. Então, se eu simplesmente rodar aqui o meu Rails S, também não vai funcionar, porque vocês vão ver que ainda vai dar 404 aqui, porque não existe essa rota ainda. Ok? Se ela não existe, o que a gente precisa fazer? Implementar. Então, se a gente olhar aqui no nosso controller, aqui em controllers, vocês vão ver que agora eu tenho a rota cachorros aqui, mas eu não tenho nenhuma ação, index, nem nada, falando para que lugar que vai. E na minha rota também, no meu arquivo routes, né? Aqui dentro de config, vamos abrir aqui, ó, config routes, vocês vão ver que eu não tenho nada falando para a rota cachorros. E aí eu vou fazer ela aqui agora, ó, get, e eu quero que essa rota cachorros, barra cachorros, ela me mande para o controller cachorros e a ação index. Ok? Beleza, agora vamos rodar o teste para a gente ver o que vai dar aqui. Vamos ver se ele melhorou um pouquinho mais a nossa informação. Então, rodando o teste, vamos ver. Ó, ele ainda tentou aqui achar o barra cachorros e ainda não achou. Deixa eu só conferir para ver se eu coloquei a rota do jeito correto, né? Vamos colocar aqui Rails routes, só para verificar se a rota está bonitinha. Toda vez que você tiver dúvida em rotas, vocês fazem assim, tá? Então tá aqui, ó, é isso mesmo, então tá certinho a forma como eu coloquei a rota. A questão é que ainda ele não achou a index, né? Ou seja, ele ainda não achou o método index que você precisa utilizar aqui, ainda tá dando erro, tá dando 404. Vamos testar? Rails S, ele ainda dá erro, ou seja, também não funcionou, ok? Então o que a gente precisa fazer? Continuar lá na nossa implementação. Então vindo aqui, eu vou arrumar aqui a minha tabulação novamente e vou colocar aqui um def de index. E aí esse def de index vai ser a minha rota, a rota que eu quero buscar dos meus cachorros, né? Salvei aqui, vamos ver no que vai dar? Vou rodando aqui de novo o meu spec. Então, rodando mais uma vez, fez a verificação, ainda deu problema, quer dizer que ainda não funcionou. Então, vamos continuar com a implementação, né? Continuando com a implementação, a gente sabe que toda vez que eu tenho cachorros index, eu tenho que ter na minha view também um arquivo index aqui que representa essa pasta, né? E essa rota index. Então, vou salvar aqui, ó, index.html.erp, ok? Salvei. Agora essa rota aqui ela já passou a existir, né? Se eu rodar aqui o Rails S, vocês vão ver que agora testando manualmente, essa rota aqui ela passa a existir. Ó, ela traz, mas ela traz em branco, né? Ela não trouxe os dados do cachorro ainda. Então aqui também a gente tem condições de corrigir, né? Get, a gente está colocando aqui, ó, se a gente colocar o dois pontos index,
aí ele vai mandar para a ação correta. Então, rodando de novo o teste, aí ele vai, agora nesse caso ele não vai pedir a ação cachorro, né? Rodou, ainda não funcionou os nossos assigns, porque eu também preciso dessa gen instalada, né? Então vamos instalar aqui de acordo com a documentação. Vou abrir aqui também o meu arquivo genfile e vou fazer a instalação também desta nova gem. Então, também mais uma instalação, bundle, e ele vai fazer a instalação para a gente rodar novamente o nosso teste. E agora vamos ver se o assign também vai funcionar. Então, rodando aqui, deixa ele fazer a instalação. Perfeito, instalação feita. Agora vamos rodar novamente o AirSpec. Perfeito, minha gente. Agora ele rodou aqui, rodou bonitinho. A única coisa que está faltando aqui é um teste de helper, né? Ele está falando que não existe esse teste de helper. Ok, vamos ver aqui esse teste de helper que ele deve ter criado aqui sozinho também, ó. Tá aqui, né? A gente não vai precisar dele agora, não é esse caso que a gente vai fazer, então eu vou deletar e vou deixar rodando aqui o meu teste. Então, tudo que a gente precisa aqui, que era esse teste inicial, já está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu teste e vou tirar o assign de novo aqui, só para a gente fazer o teste, né? Então, eu vou, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou remover isso aqui para validar de novo o nosso teste. Rodando o nosso teste para a gente ver o que vai acontecer. Perfeito, ele falhou, tá vendo? Falando que não existe aqui o assign que a gente quer, né? Agora a gente tem um assign bonitinho que a gente queria, ele está falando que não existe, ou seja, não está funcionando. Agora eu vou voltar aqui novamente. Bom, então o nosso teste já está passando, mas olha só, aqui ainda não mostra nada, né? Vamos dar um Rails S agora, para a gente ver como que vai ficar a nossa aplicação, vendo diretamente aqui, ó. Ó, ainda a gente não mostra nada. Então o que a gente tem que fazer também? A gente também pode validar o template. O template ele deveria retornar para a gente uma lista dos cachorros, pelo menos uma lista. E ele está retornando para a gente vazio, ele não está retornando o que a gente precisa. Então a gente tem condições de fazer com que ele retorne a nossa lista, né? Se você clicar com direito, vir aqui em código-fonte, você vai ver que ele não está retornando nada. Como é que você faz também? Aqui na documentação, você tem como fazer mais testes. Verificar se ele está retornando 200, né? Se ele está retornando ok essa index aqui. Então, olha só, mais um teste, ó. Além de ele verificar o assert, eu também vou colocar para ver se ele está verificando se o status, né? Se o status do response está retornando 200. Aqui também ele está verificando se está fazendo return, né, do nosso render template. E também mais uma coisa que a gente pode fazer é o teste verificando o tipo que está retornando do nosso spec, pode fazer do tipo de conteúdo. Então aqui a gente tem um outro teste aqui, ó, para verificar o conteúdo que vem dentro da view. Então, olha só, eu vou pegar um aqui que tem condições de trazer o body dele, ó, esse response body, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou nesse teste aqui, eu vou simplesmente fazer um puts aqui para vocês verem o que ele vai retornar no meu response body, tá? Então, ó, jogando. E aí eu vou pegar esse response body, que é o corpo que veio do meu request, e mostrar na tela para que vocês possam verificar e validar aqui junto comigo. Ó. Vou rodar o meu código, Rails Spec, então ele vai tentar rodar lá o meu código, ele sobe o servidor tá sozinho, tenta rodar, e o meu body, ó, veio vazio, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar alguma coisa dentro do meu body. Então eu vou vir aqui no meu index e vou colocar alguma coisa. Coloquei, salvei. Agora vou rodar de novo o meu teste para a gente ver o que ele veio aqui dentro. Ó, rodando aqui, ele ainda veio vazio, né? Mas por que ele ainda veio vazio e não trouxe esses dados que eu acabei de cadastrar aqui? Porque existe uma outra função que você precisa colocar no seu teste para que ele possa renderizar a sua view, ele fazer o seu teste mais pelo lado da view também, não somente testando somente o HTTP. Nesse caso que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está chegando a um ponto a não ir até a view. A gente está fazendo um ponto aqui onde a gente testa todo o nosso contexto, mas a gente não vai lá na visualização, ou seja, a gente não vai aqui, ó, verificar se esse dado está retornando. A gente só verifica no nível ali de controller, a gente não manda esses dados para a view. Para isso existe um outro comando, então você coloca aqui, ó, render view, para que ele possa... você possa falar para o seu teste que ele quer que faça essa renderização. Então, rodando aqui, agora vocês vão ver que a coisa vai mudar. Ó, ele vai rodar
e ele vai me dar o HTML que ele retornou, tá vendo? E aí o que eu quero fazer aqui? Ó? Nesse teste, eu quero verificar se o dado que eu estou trazendo, ele retorna o LLI, por exemplo, que seria os dados que eu estou fazendo a lista, né? Ou na realidade uma tabela, ou alguma coisa. Vou colocar um LLI por enquanto, que ele teria que retornar essa lista dentro de um HTML, trazendo um L e um LI, o conteúdo que vem dentro, no corpo desse HTML. E aí o que você pode fazer aqui? Ó? Um expect, né? A gente pode fazer assim, ó, um outro. E aí esse expect aqui, ó, ele vai testar, verifica se o código foi inserido na página. E aí o que a gente pode fazer? Pegar esse próprio response body, colocar ele no assert, e aí nesse caso a gente vai fazer uma validação de match, né? De match. Deixa eu verificar aqui na documentação, ó, uma validação to match igual ao que eu quero. Então, ó, vou justamente pegar esse dado aqui. E aí o meu match tem que ser, ele tem que existir aqui com regular expression. Então vou colocar aqui que ele tem que ter um UL e ponto asterisco também vai ter que ter aqui, ó, um LI, tá? Só isso. Só preciso saber se ele tem o L e LI na minha página, né? Vou rodar o meu teste agora. Rodando ele falha porque não existe o LLI neste contexto aqui, ó. Ele deveria achar o LLI e não tem nesse contexto. Agora, se eu simplesmente for fazer a minha implementação, eu venho aqui, ó, e aí eu sei que eu vou precisar de um HTML aqui, né? Então, o L, fecho o meu UL, e aí um LI, fecho o meu LI, e aí aqui eu consigo fazer o meu it, né? Então venho aqui, pego os dados do cachorro, né? Arroba cachorros.it do. Aí aqui eu tenho que trazer o cachorro, né? E vou mostrar o nome do cachorro aqui. Então vou lá e printo na tela o nome do cachorro. E olha aí que interessante. Agora eu estou implementando aqui nesse meu HTML, listando os cachorros que eu trouxe lá da minha base de dados. Agora eu vou rodar aqui de novo o meu teste, ele vai tentar verificar, ó, rodando o teste, tá, ele ainda não achou, vamos ver aqui o que ele deu, retornou no HTML, ó, nesse caso ele retornou somente um LLI, ele não achou o dado aqui de cachorros, ok? Então no nosso teste a gente não deve estar criando a instância de cachorros, então a gente vai ter que criar uma instância aqui para fazer esse teste, ó. Então eu vou criar uma instância de cachorro aqui e depois eu vou fazer o teste, tá? Então vou rodar novamente, ó. Rodando agora, funcionando bonitinho, porque eu criei a instância no meu condicional de teste e ele já valida o meu HTML. Agora, se eu rodar aqui o meu Rails S, ó, vocês vão ver que neste momento, no momento onde eu vou listar aqui, eu vou dar um reload na minha página, ele não vai trazer nenhum cachorro, né? Mas olha só, se eu na mão, Rails console, criar um cachorro, eu vou criar esse cachorro na mão, né? Lá na minha base de dados agora de desenvolvimento, criei esse cachorro, saí do meu console com desenvolvimento, entrei de novo agora lá no meu Rails S e dei o reload. Agora vocês vão ver que ele vai trazer aqui, ó, o LLI, que é o do meu cachorro, ou seja, o dado que eu acabei de criar. Então eu acabei de fazer agora com vocês aqui, ó, um teste de controller, né, fazendo o método get, né. Como a aula está ficando um pouco extensa, a gente vai parar por aqui. Nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo o teste para put, para delete, para create, para todos os outros verbos do HTTP. Então a gente já fez esse teste aqui testando tanto o controller que vem, testando tanto o status que vem, testando o tipo de render, testando o conteúdo que vai retornar. A gente só não vai conseguir testar aqui, ó, JavaScript.
Aí a gente já vai entrar para outro cenário, né? Tem como fazer ali, instalar alguns componentes que você pode utilizar, mas também tem outras técnicas do BDD que você pode utilizar, que é o comportamento mesmo, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Mas por enquanto daqui já dá para vocês tirarem a ideia que vocês têm condições aqui de fazer teste inclusive de API, que é uma das coisas que eu também vou ensinar vocês a criar aqui no Rails, como que vocês criam APIs aqui utilizando a tecnologia Rails aqui do Ruby, ok? Então por enquanto a gente vai parar por aqui. Espero que essa aula tenha gerado valor para você. Não esquece aí de dar um like no nosso canal, de compartilhar, de falar para todo mundo aí para que eles possam aprender esse conteúdo com você. Execute tudo o que eu estou fazendo, faça os seus experimentos aí em casa, fique feliz. Eu sei que quando você tenta fazer e dá errado, você fica com raiva, tudo, mas quando dá certo, você fica extremamente feliz. Essa é a beleza de você ser um programador, porque quando você consegue encaixar e entregar aquilo que você quer, você fica extremamente feliz. Então, faça isso, compartilhe com os seus aí e é isso então, eu vou ficar por aqui. Até mais, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Muito bom, pessoal. Não esqueça de compartilhar, hein? Um ajuda o outro, eu ajudo vocês com o ensino, vocês me ajudam com o compartilhamento. Assim a gente consegue entregar essa mensagem para o maior número de pessoas. Valeu!